Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, pessoal, as nossas aulas vão ser videoaulas até passar esse momento de coronavírus. Enquanto isso, a gente não vai deixar de estudar. Então, a gente vai entrar na unidade 3, a arte rumo ao regionalismo, e vamos estar falando do conceito do que é regionalismo, dos três assuntos que a apostila está abordando, que é o fauvismo, a NENF e o caos, e causos. Entendeu? Mas primeiramente a gente vai caracterizar o que é o regionalismo. Regionalismo é um movimento que fez parte do romantismo. O romantismo é um movimento artístico que vem da Europa para o Brasil e ele vai enaltecer o sentimento de nacionalista, ele vai implantar no Brasil um sentimento de nação, de quem nós somos, que nós temos uma cultura. Então o regionalismo ele vai se aproveitar disso e vai começar a falar sobre o interior. O regionalismo ele é uma cultura voltada totalmente para o interior, para o meio rural do Brasil. Não apenas do Brasil, mas como do mundo todo. Esse movimento ele vai passar por vários outros movimentos ao longo da sua história. Até hoje nós temos o movimento regionalismo, que trata da situação, o que fala de lá do Amazonas, o que fala do Nordeste. Isso são artes regionalistas. Esse movimento ele vai passar pelo naturalismo, que é onde ele se torna mais consolidado, ele é mais aceito por expressar toda a arte no meio rural. Ele vai atravessar o modernismo, e a gente vai ter aí vários autores, vários artistas importantes da nossa história. E a gente vai falar agora principalmente do fauvismo, que é uma arte que inicia na França, e da França ele vai se espalhar pela Europa. É uma arte a qual eles saem da arte acadêmica e começam a mostrar a sua intuição. A gente vai falar pela arte NENF. A arte NENF ela é considerada aqui no Brasil também como regionalista. Ela vai ter esses dois nomes. E vamos falar dos causos, e do caos nós vamos falar do Rolando Boldrin. E tem um vídeo dele muito engraçado, vocês vão rir bastante, eu espero que vocês gostem. E vai ter o exercício, eu vou estar mostrando o exercício, a gente vai estar fazendo esse exercício juntos, ok? Fica agora com esse slide que eu vou estar explicando o que é o fauvismo, o que é o NENF e o que é o caos, tá ok? A gente vai ver daqui a pouco. Beijo! Então, pessoal, vamos falar sobre o fauvismo. O fauvismo é um movimento artístico que se inicia no século XX, mas ele só vai tomar mesmo popular após 1907, muito depois da sua exposição no salão em Paris. Fauvismo vem da palavra four, que significa feroz, fera, e ele era considerado, ele recebe esse nome porque após essa exposição, um dos artistas, um dos críticos, ele vai falar que a árvore ela está muito crua, muito bruta e parece algo feroz, algo fora da academia. E o fauvismo ele vai ser totalmente influenciado pela velocidade da Revolução Industrial, de como a sociedade ela muda drasticamente, e essa mudança o artista ele vai querer pegar essa sensação de mudança, como essa mudança está influenciando nas pessoas. Por isso essa é uma arte mais crua, é uma arte mais fora dos padrões artísticos da época. Os princípios desse movimento vai ser criar uma arte que não está em relação com nem com o intelecto nem com o seu sentimento. Ela não está preocupada em criar uma arte agradável esteticamente falando. Ele não está preocupado com os sentimentos que vai provocar no público, mas ele está preocupado em passar as suas sensações primárias, passar a sua sensação, passar as suas primeiras sensações quando você sente algo diferente dentro de si. A cor, elas são puras, então não tem uma preocupação em usar tintas misturadas. Estou mais preocupada em das cores mais cruas, muito colorido. A arte nesse período ela predomina as cores mais quentes por causa da sensação que elas causam. As linhas das cores, elas nascem possivelmente, então assim, não há uma preparação de como ele vai fazer aquele desenho. Ele não faz um esboço, ele simplesmente coloca na tela aquilo que naquele momento ele está sentindo.
As características dessa pintura vai ser a simplificação das formas. Em outras palavras, ele não está preocupado em fazer o desenho totalmente perfeito dentro da linha. As pinceladas são violentas, espontânea e definitiva. Não há um cuidado para não ultrapassar os limites. O artista ele vai pintar e da maneira que ele pintar vai ficar. Não vai ter aquela preocupação assim, eu errei, eu borrei, eu vou jogar fora, não. Ele está preocupado se a pincelada sair um pouco mais forte, deformada, não está sendo uma linha reta, para ele é melhor, porque ele quer colocar a sua arte mais crua. Não existe mais essa deles buscarem a beleza da natureza, eles estão dentro agora dos seus estúdios. Então vai ter muita arte morta no sentido das coisas. Um colorido mais brutal. Ele não está preocupado em fazer tudo com a perfeição da realidade. Se ele for desenhar, qualquer coisa que ele desenhar, você vai perceber que aquela imagem não está correspondendo com a sua realidade, a qual foi a sua inspiração momentânea. Movimento e ritmo das linhas de textura para dar uma continuidade dos elementos desenhados. Não há uma preocupação em você delimitar o seu desenho. Ao pintar, se ele for pintar da esquerda para a direita, ele vai seguir essa linha, esse início da esquerda para a direita para poder terminar o seu desenho. O uso exclusivo das cores puras, como já foi falado. Pintura com manchas largas, formando grandes planos. Agora, apesar de ser um pouco detalhista, a arte do fauvismo, ela não procura fazer pequenas pinturas. Os planos eles são grandes, são mais expansivos. A impulsividade e experimentação. Aquilo que você sentiu o desejo de expressar, você vai expressar, conforme está a sua inspiração. Principais artistas, nós vamos ter Henri Matisse, é um pintor francês. Vai ser em uma dessas obras dele que as pessoas vão aqui vai ser falado que parecia com selvagens. Vai ser uma das imagens dele. As suas obras são muito coloridas. Ele é um daqueles que não está preocupado com o realismo. As imagens vão estar meio deformada, meio desfocal, e essa era a intenção dele. Raldolph ele vai estar preocupado mais na geometrização das formas. Então, se você reparar no desenho, dá para você perceber as formas geométricas. E o contraste de tons, ele utiliza o fundo azul e os seus detalhes, ele vai colocar cores mais fortes para poder sobressair. Maurício Vlaminck, ele vai ser de Paris também. A preocupação dele é expor a sua autenticidade do que você está sentindo, e principalmente ele queria expor as suas obras, principalmente nos seus tons vermelhos e azuis. A maioria das suas pinturas, se você for pesquisar sobre ele, vai ver que todas elas têm a predominância realmente do vermelho e do azul. Ele faz uma explosão de cores. Nós vamos ter André Derian, que vai ser um pintor francês jovem. Ele começa aos 15 anos a começar a pintar. Ele não passa por uma escola de arte e belas artes. Ele vai ser um autodidata, que significa que ele aprende sozinho. Ele não está preocupado em fazer uma imagem perfeita e as suas composições espontâneas. Você percebe que existem espaços brancos na sua obra, então ele não estava preocupado em ficar totalmente perfeito, mas sim expressar aquilo que está dentro da sua inspiração no momento. Agora a gente vai falar sobre a art knife. A art knife é uma arte espontânea, de criatividade autêntica. Ela não segue as normas da academia. Ela é uma arte totalmente instintiva, de falar mais de um jeito suave, de um jeito tranquilo, de um jeito simples. Ela é uma arte simplificada e ela vai falar muito sobre o interior, sobre o dia a dia. As características dela, autodidata, significa que são artistas que não passam por uma formação acadêmica artística. São pessoas que têm a sua intuição, que têm o seu talento e expressam esse talento. Ela recusa ou mesmo desconhece os cânones da arte acadêmica. Composição plana, dimensional. Não existe perspectiva geométrica linear.
o que significa que o artista, ao pintar, ele não vai seguir uma linealidade nas figuras geométricas, as figuras geométricas não são tão perfeitas. Muito detalhamento das figuras, então assim, qualquer imagem que você for ver da Art Knife, ela vai estar... Os detalhezinhos menores de um personagem, você vai conseguir enxergar a mão. Nas casas, você consegue enxergar as janelas. É muito detalhista. Assim como o Fauvismo não está preocupado em representar a realidade, um colorido exuberantes, pinceladas contidas com muitas cores. Ao contrário do Fauvismo, que são pinceladas fortes, as pinceladas no Narnia ela vai ser mais tranquila, ela vai ser um pouco mais calma, mais detalhada. A Art Knife no Brasil, tivemos vários artistas e até hoje essa Art Knife ela está aí para mostrar o interior, para mostrar a arte mais simples. E ela está principalmente ligada à nossa tradição popular, do nosso folclore. Então, assim, aquela arte que fala do boi-bumbá, aquela arte que fala do frevo, aquela arte que fala do carnaval, aquela arte que fala do nosso folclore, ela vai ser uma art knife. Ela vai estar ligada a isso. A característica dela é o uso das cores brilhantes e alegres. Não segue a realidade, mas sim a sua inspiração, não segue as técnicas convencionais, o detalhamento do cenário e o instintivo para criar. Aqui no Brasil a gente vai ter um artista muito famoso que é o Aurino Bonfim. Ele é carioca, mas se muda para São Paulo. E no São Paulo ele vai morar... Se muda para o Embu, em São Paulo. Embu, em São Paulo, hoje em dia é conhecido como a cidade da arte. Ele é como se fosse uma galeria em céu aberto. Ele foi um dos primeiros a chegar lá, a montar um seu ateliê e começar a pintar. Ele não era... a começar a pintar e começou a fazer sucesso com as suas pinturas. Ele é um artista muito importante e mais importante falar que ele é um artista que participou de vários movimentos e de dos vários movimentos artísticos, não apenas no Brasil, como fora do Brasil. É um artista muito reconhecido e muito respeitado. Essas aqui são algumas das obras dele. Você percebe o detalhe dele. Ele é um artista que gosta muito de pintar bandeirinha, então na maioria das suas pinturas tem bandeirinha. O muito colorido, aqui você pode perceber que uma delas está falando sobre o carnaval, mostrando a festa de rua, o detalhe das pessoas, o detalhe dos desenhos. E outra coisa que a gente vai falar também vai ser sobre o Causos. O Causos é uma história verdadeira, ou inventada, que pode ser engraçada ou assombrosa. Ela ocorreu no passado, ou sempre havia uma pessoa, uma mulher, um jovem, uma criança, e ela sempre tem uma moral a ser passada. E normalmente ela vai mudando ao longo de quem conta. Aqui no Brasil nós temos o Ronaldo Boldrin, que é um artista muito famoso de causos. Ele já foi ator, cantor, compositor, apresentador de televisão. Hoje em dia ele está na TV Cultura, em São Paulo, onde ele apresenta um programa contando todos os dias um caos diferente. E tem até um vídeo para vocês verem de um caos, porque vai ter uma tarefa que vocês vão fazer em relação ao caos. O caos é um estilo literário. Ele é muito usado para... É como se fosse não é uma parábola, mas ele se compara numa parábola porque normalmente ele sempre tem uma moral no meio dessa história. Então, Causas, ele vai passar, no final, ele vai passar uma moral. Agora a gente vai fazer os exercícios da página 98, 99 e 100. E nós vamos fazer esse exercício juntos. Olha, tem o caos daquela mulher que morava no 25º andar de um prédio e ela tinha um gato, mas ela tinha um gato lindo, lindo, lindo. O gato tinha uns olhinhos azuis, lindo, e ela achava que esse gato era tão
era tão inteligente que esse gato um dia ia falar. Porque não, esse gato só faltava falar, o gato sabia tudo. Então, como é que o gato não falava? Ela falava assim, fala, bichano, fala comigo, eu sei que um dia você vai falar. O gato olhava para aquele zoião bonito e falava assim, não. E ela, aí eu sei que ele vai falar, e ela insistia todo dia, e todo dia. Aí um dia, isso anos e anos, um dia falaram para ela que tinha uma simpatia, que tinha que matar um papagaio e dar sopa de papagaio para o gato. Que aí o gato falava. Aí ela fez a sopa de papagaio, deu para o gato, e nada. E ela, fala, eu sei que você vai falar, eu sei que você é inteligente, você vai falar comigo, eu sou tua dona, fala. Não. Até que um dia, o gato chegou para ela, como sem ninguém esperar, e falou assim, dona, foge que esse prédio vai cair. Você sabe que gato, ele tem essas percepções, todo mundo sabe disso, né, a história, né? Aí a mulher ficou doida, quando viu o gato falar, pô, a mulher ficou louca, né? Saiu pro corredor do prédio, meu gato falou! Meu gato falou! E ele fala, dona, o prédio vai cair! Ele fala, meu gato tá lá falando, meu gato falou! E batia na porta de um apartamento, batia no outro, meu gato falou! E o prédio começou a... Aí tá, e coisa, o gato percebeu, o gato... Você nunca vai encontrar um gato morto nessas coisas, porque os gatos, olha, ele pela janela, ele se mandou. E o prédio acabou. Morreu gente pra burro, morreu todo mundo, tá, chegou bombeiro, chegou não sei o quê, gente tudo vindo para ver, aquela loucura. E o gato lá embaixo, assim, olhando aquela movimentação. Aí o gato, de repente, falou assim, mas que mulher cretina, hein? Fica 3 anos insistindo para eu falar, não presta atenção. Viu só? Então, agora todo dia, de segunda a sábado, às 8 da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Vamos viver e rir juntos com o caos do dia. Bom dia, Brasil! Muito bem, pessoal, vocês viram, prestaram atenção no qual exercício. A primeira pergunta do exercício é da página 98, que está perguntando o que você vai ver nessa obra, você vai explicar tudo que tem aqui, tudo que o artista quis passar, o que você realmente está enxergando aqui. Na pergunta 2, qual é a característica dessa obra? Então você vai estar falando, a característica dele é o quê? Primeira, cores, ele está muito forte, ele usa cores sobressaídas, ele usa cores fortes, muito colorido. As bandeirinhas que mostram a característica desse artista, os detalhes em cada personagem que ele vai estar fazendo, dá para você perceber ali o detalhe das telhas da casa, das árvores, das plantações, das plantações lá atrás. E aqui está perguntando qual é a relação entre a arte rupestre com a arte knife. A relação dela é que ambas estão falando sobre a cultura regional, ambas estão falando sobre a cultura do povo e ambas estão ricas em cores, tá ok? Na página 99, tá falando sobre o Causos, do Rolando Boldrin, e vocês não precisam pesquisar na internet, tá ok? Aqui já tem, no vídeo a gente tá falando sobre ele, você pode colocar ele aqui e vocês vão construir esse causo, não esqueçam disso. Tá pedindo para descrever o fauvismo. Você pode também utilizar o que está sendo colocado no slide, vocês podem colocar o que é fauvismo, não precisa pesquisar, tá tudo tranquilo. Na página 100, no primeiro, não precisa fazer o número 2, mas o 3, que tipo de arte podemos denominar como primitiva moderna? É a arte, knife. Descreva esse estilo artístico. É a mesma coisa, vocês vão escrever as características dela, está bem detalhado nos slides, é fácil de fazer. O gênero textual causo tem como função social retratar a cultura popular brasileira. Em sua opinião, como isso pode acontecer e para quê? Gente, é uma coisa que retrata a cultura popular brasileira. Como isso pode acontecer? Ele acontece quando ele começa a contar os causos, falando sobre acreditar em mito, quando ele começa a falar os provérbios que a gente é acostumado a ouvir da nossa avó. Isso você está passando de pai para filho, para os colegas, a mesma história.
E por quê? Como isso acontece? Acontece desse jeito. Numa conversa, numa roda de conversa, você começa a falar da cultura popular brasileira. Você começa a passar como o Brasil é formado, de como cada região vê um assunto totalmente diferente. E pra quê? Pra gente perpetuar a nossa história, pra gente passar adiante, pra que as pessoas conheçam quem é a nossa história toda. O número 5 vocês não precisam fazer, que é para fazer com tinta. Vamos deixar para fazer isso quando a gente voltar de aula. A gente pega alguns exercícios que são práticos em relação à tinta, a gente volta a fazer. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Espero que vocês consigam fazer tudo direitinho, sigam as orientações. Copie, fique dentro de casa, muito gel, lavar bem as mãos, tá bom? Um beijo, até a próxima.